Tá pensando em fazer faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, mas não sabe ainda se é o curso certo para você? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar 5 motivos de por que você deveria fazer análise e desenvolvimento de sistemas e como esses 5 motivos vão te ajudar na hora de realmente estar entrando no mercado de trabalho. O meu nome é Alexandre Leutz e esse é o meu canal. E eu já sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas e para mim fez bastante diferença quando eu estava iniciando. E o primeiro motivo que eu quero te falar é a duração do curso. O curso de análise e desenvolvimento de sistemas, ele é um tecnólogo. Isso significa que ele demora menos tempo para ser finalizado. Demora ali, se você não reprovar em nenhuma matéria, 2 anos e meio para você iniciar e pegar o seu diploma. Isso ajuda bastante porque você vai ter uma formação mais rápida, diferente de um bacharelado que demora 4 ou 5 anos. E você tendo o seu diploma, você já vai estar conseguindo concorrer a mais vagas, porque tem muitas vagas no mercado hoje que pedem nível superior. E você tendo a faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, você já vai ter nível superior. Uma coisa bem interessante de falar aqui, que eu sempre falo nos meus vídeos, é que você não precisa ser formado. Você iniciou a faculdade, você já consegue começar a mandar os seus currículos, já consegue a sua primeira colocação. No meu caso foi assim, antes de eu terminar o primeiro semestre, eu já consegui a minha primeira vaga como programador. É claro que eu já sabia programar alguma coisinha, não era muito, eu não tinha um conhecimento muito grande, eu não sabia as metodologias de trabalhos que hoje eu compartilho aqui no canal, mas só com HTML, CSS e um pouco de JavaScript eu já consegui a minha vaga, tendo lá no meu currículo, cursando análise e desenvolvimento de sistemas. Esse eu acho que é um dos pontos muito interessantes de você começar uma faculdade em análise e desenvolvimento de sistemas, tá? Sem contar que você vai estar economizando bastante nas parcelas ali da mensalidade. Um porque é mais barato fazer um tecnólogo do que um bacharelado e outro porque é bem menos tempo. Então, ao final de tudo, vai sair mais barato para você fazer. E aí que a gente entra no nosso segundo ponto, que é muito importante e muitas pessoas ignoram, que é os fundamentos, ter uma fundação sólida sobre programação. Eu estou falando aqui sobre algoritmo, lojas de programação e outras metodologias que nós utilizamos para dar qualidade ao código que a gente entrega no nosso serviço. Não se preocupa que é normal quem é autodidata, quem tenta aprender sozinho, pular esses conceitos, porque é normal o programador iniciante querer ir logo para linguagem de programação, mesmo antes de aprender HTML, CSS ou qualquer outra base lógica da programação. Então, quando você é autodidata, você não tem alguém para te orientar a aprender essa base lógica. E é muito importante para a sua carreira, para você ser contratado e ainda mais para você conseguir manter-se contratado sem ser mandado embora dentro de uma empresa, você ter essa qualidade, esses fundamentos. Porque é só o primeiro passo você conseguir o seu primeiro emprego como programador. Depois você tem que se manter nele, conseguir o seu segundo, conseguir promoções, conseguir sair de júnior para pleno. Então você tem que ter um fundamento muito bom sobre programação e as coisas que vão além da programação, que a faculdade vai te dar uma base muito boa. Então, uma segunda vantagem de fazer análise de desenvolvimento de sistemas é que você vai ter uma base sólida que normalmente as pessoas não encontram fora da faculdade, que é difícil você conseguir criar o seu próprio caminho e seguir ali e aprender todas essas coisas. E o nosso terceiro ponto é que fazer uma faculdade, sendo ela análise e desenvolvimento de sistemas ou outro bacharelado, ciência da computação e assim por diante, te coloca no radar de empresas grandes. É bem difícil você conseguir uma vaga em empresas multinacionais, em empresas para fora do Brasil, que te pagam um salário maior se você não tem faculdade. Os recrutadores, eles têm uma mente mais ou menos assim. Eles pensam, se a pessoa tem faculdade, ela tem uma base boa, como a gente já conversou, e ela é um profissional melhor do que alguém que não tem faculdade. Então vai ser muito mais fácil você conseguir um emprego melhor tendo faculdade. E eu quero te contar uma coisa que acontece muito no mercado, que eu já passei, que vários amigos meus já passaram, é que o salário de uma vaga de uma pessoa que não tem faculdade normalmente é menor do que alguém que tem faculdade.
Aqui eu vou abrir uma aspas bem grande, porque nem sempre uma pessoa que tem faculdade vai programar melhor do que uma pessoa que não tem. É claro que tudo depende do estudo e da dedicação dela. Claro que fazendo uma faculdade vai ser mais fácil para você, porque você vai ter o caminho, você vai ter literalmente um professor ali durante 2 anos e meio para te ensinar. Mas essa é uma realidade. O salário de uma pessoa que não tem faculdade e um programador sem faculdade normalmente é menor do que o de um programador que tem faculdade. E o nosso quarto motivo, que é um motivo bem legal e até aconteceu comigo quando eu estava fazendo faculdade, é que você tem mentores. Esses mentores podem ser outros alunos que já trabalham, que não trabalham, que já têm um conhecimento maior que o seu, ou até mesmo os professores. Esses mentores que vão estar te ajudando na tua jornada como aluno de análise e desenvolvimento de sistemas podem te ajudar a conseguir a sua primeira vaga mais rápido e também te ajudar a aprender mais rápido. Vocês trocam conhecimento. É muito comum que você tenha um mentor dentro dessas faculdades. Na minha de análise e desenvolvimento de sistemas, que era à distância, eu tive um mentor. E o quinto ponto, e um dos mais importantes que eu quero frisar para você sobre fazer a faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, é que dá uma valorização gigantesca no seu currículo. Se você tiver várias tecnologias dentro do seu currículo, vários projetos e ter escrito lá, cursando análise e desenvolvimento de sistemas, vai deixar o seu currículo muito mais atrativo. Pensa assim, nas empresas, normalmente eles utilizam ferramentas para validar os currículos. E essas ferramentas, elas buscam algumas coisas, elas buscam projetos, tecnologias, especialmente faculdade, formação superior. Então, quando você tem faculdade, quando você está cursando uma faculdade, vai fazer com que seja muito mais fácil de ser encontrado por recrutadores, aceito em vagas e ser chamado para entrevistas. Quanto mais entrevistas você fizer, melhor, maior a chance de você conseguir a sua colocação. É claro que eu quero te falar um ponto muito importante, que é, não vai ser provavelmente da primeira entrevista que tu vai passar. Tu vai aprendendo, você vai fazer a sua primeira entrevista, vai aprender como se comunicar, vai aprender o que os recrutadores querem, quais são as metodologias e tudo que eles esperam de você. Isso tudo é uma melhora. Da mesma forma que você vai melhorando como programador, melhorando a sua performance e os seus projetos, como um desenvolvedor que está vendendo o seu trabalho, vendendo o seu peixe para ser contratado, você também vai melhorar. Mas é claro que não é só flores, né? Não é tudo perfeito. Não existe um mundo perfeito. Tem muitas coisas que as faculdades elas não ensinam. Faculdade de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, eu tenho que dizer para você que ela é uma faculdade para formar um profissional de TI. Nós, aqui do canal, somos focados em ensinar programação, queremos se tornar programadores. Hoje não existe nenhuma faculdade no mercado que ensina você a ser um programador. Para ser programador, você tem que aprender coisas além da faculdade. É muito importante que você aprenda o que está lá na faculdade, mas você tem que aprender algumas outras coisas. É comum que não se entre tão profundamente em linguagem de programação, metodologias de trabalho e até mesmo não fala sobre Git, Gitflow e as metodologias de entrega de código. E isso é uma coisa que eu senti muita falta e depois de formado eu tive que aprender sozinho, eu nem sabia que existia, eu tive que aprender na marra ao decorrer do tempo. Eu fui precisando, eu fui tendo que fazer cursos, pesquisar, mexer e eu senti que eu poderia ter tido um direcionamento melhor durante a faculdade. Como as faculdades elas deixam a desejar um pouco nessa questão de para você ser programador, eu te convido a conhecer o meu treinamento completo para você aprender desde programação e conseguir criar o seu primeiro projeto com HTML, CSS, JavaScript e banco de dados em 15 dias e depois tem muitos bônus para você aprender as metodologias de trabalho como Scrum, Gitflow e como criar portfólio para se destacar de outros candidatos para você conseguir a sua primeira vaga como programador mais rápido. O link do meu treinamento completo vai estar na descrição e vai estar passando aqui em cima. Mesmo com tudo isso que eu falei sobre análise e desenvolvimento de sistemas, que nem tudo são rosas, eu fiquei muito satisfeito e para mim foi muito bom ter feito essa faculdade,
porque me proporcionou um conhecimento muito bom e me deixou à frente de muitos outros candidatos. Eu tive muito mais chance de conseguir a minha primeira colocação porque eu coloquei lá no meu currículo que eu estava cursando uma faculdade de TI. Mas uma pergunta não saía da minha cabeça. Qual que era o caminho que eu tinha que tomar para conseguir a minha primeira colocação? Para isso, eu criei um vídeo que vai estar aqui do ladinho para você, onde eu conto a minha jornada e tudo que eu tive que aprender para virar um programador.